Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Queremos meditar neste dia a respeito da nossa fé, da nossa convicção de que nós podemos receber bênçãos de Deus. É certo que todos nós ansiamos, desejamos receber bênçãos de Deus. Se lhe fosse perguntado hoje o que você queria receber, qual a bênção que você quer receber de Deus, poderia surgir diversas respostas. Alguns seriam bem específicos, começariam a pontuar o que você almeja, o que você quer receber de Deus. Poderia ser algo relacionado ao seu trabalho, algo relacionado à sua família, algo que você esteja almejando, que há muito tempo deseja adquirir, um bem que deseja adquirir e não alcança. Outros se voltam para a sua própria saúde, por passar por dificuldades, quer a cura de uma doença. Tudo será de acordo então com a nossa prioridade. Aquilo que é a sua prioridade é o que vai buscar então como resposta a esta pergunta do que você gostaria de receber de Deus. É certo que muitos colocariam respostas bem genéricas, bem subjetivas, como deseja a felicidade, o amor, o sucesso. Mas a verdade é que todos nós desejamos alguma coisa de Deus. Todos nós estamos ansiosos e esperando que Deus possa atender um pedido, um desejo dos nossos corações. Porque nós temos sonhos, nós temos desejos, alguns mais ambiciosos, outros mais modestos, mas o sonho ele está presente na vida, na mente do ser humano. Nos nossos dias, nós poderíamos então pensar o que é que nós poderíamos pedir nesses momentos em que nós vemos tantas pessoas morrendo. Às vezes não são pessoas que estão próximas a nós, mas nós vemos no noticiário pessoas que estão morrendo em razão da pandemia, em razão do Covid-19, deste vírus e da doença que está matando milhares de pessoas. Mas qual é realmente o nosso desejo, o nosso coração? Quando nós pensamos sobre isso, quem é que vai atender aos nossos pedidos, quem vai atender o desejo do nosso coração? Somente Deus pode fazer aquilo que para o homem é impossível. Se fosse possível para o homem conter esta pandemia, ele já teria feito. Ninguém deixaria pessoas morrendo, ninguém deixaria arriscar ele próprio ser contaminado e vir a morrer. Somente o nosso Deus pode todas as coisas. Somente Ele pode permitir que venha sobre nós uma pandemia, que venha uma peste sobre nós, e somente Ele pode permitir que isso também seja retirado. Nós estamos percebendo então que tudo isto é uma questão de fé. Aquilo que nós pedimos para Deus é uma questão de fé. Mas como que nós devemos tratar a nossa fé? Será que Deus nos dá todas as coisas? Será que Deus permite que tudo aquilo que nós pedimos venha a ser atendido por Ele? Quando olhamos para o livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos ali o ensinamento do que vem a ser a fé. E ele começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Nós temos a certeza de que seremos ouvidos pelo nosso Deus, de que Ele pode nos ouvir, porque já é uma certeza, uma fé que nós temos que Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus pode ouvir a todos os milhares e milhares de seres humanos que existem na face da terra. Individualmente, Deus pode ouvir o seu clamor. É a característica do seu poder. Se nós assim pensamos,
nós podemos então olhar para o restante do capítulo e ver o que o autor de Hebreus pôde falar a respeito destas pessoas que têm a convicção das coisas que ainda não acontecem porque estão sendo esperadas e a certeza que irá acontecer aquilo que ele ainda não viu. E ele começa a relação de várias pessoas que agiram conforme a fé. Ele fala de Abraão, que foi chamado e que é considerado o pai da fé. Foi chamado para que pudesse sair da sua terra para seguir um caminho que Deus estava dizendo, e ele se levanta e vai. Ele fala então de Moisés, ele fala de tantos outros, tantas pessoas que estão escritas a respeito delas na palavra de Deus e que eles puderam agir de acordo com a fé. Quando pensamos sobre o que Deus pode nos dar ao homem em razão da fé, nós sempre pensamos então em algo grandioso, algo glorioso que Deus poderá nos dar, que Deus poderá nos atender. Lá no versículo 33, ele diz então que por meio da fé, homens subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui nós vemos o triunfo desses homens, homens que triunfaram em razão da fé, homens que obtiveram grande graça, grande misericórdia de Deus e tiveram poder, até mesmo como ele diz aqui, de subjugar reinos. Deus age desta forma. Mas quando estava lendo esta passagem, nós percebemos aqui um detalhe. Observamos aqui homens que subjugaram o fogo, a violência, extinguiram a violência do fogo. Isso nos faz lembrar então de Sadraque, Mesaque e Abednego, em que, quando estava perante o rei Nabucodonosor, ele pôde dizer, aqueles homens eles não se dobraram no momento em que o rei decretou que todos deveriam adorar a sua estátua. A estátua que ele havia levantado e que tudo nos indica que era a estátua, a imagem dele próprio. Era um obelisco, 2,5 metros de largura, 27 de altura, enorme aquele obelisco, e os homens tinham que se dobrar perante ela. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram perante aquele obelisco. Nabucodonosor então chamou eles e disse: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, para que vocês possam então se dobrar perante essa estátua. E aqueles homens não se dobraram. E eles foram lançados na fornalha, conforme as palavras, o decreto do rei Nabucodonosor. Porém, aquele fogo não subsistiu, aquele fogo não queimou aqueles homens. O fogo continuou ardendo, mas aqueles homens foram retirados de dentro da fornalha ainda em vida, sem que eles fossem queimados. Mas antes que eles fossem lançados naquela fornalha, eles disseram o seguinte para Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, nós sabemos que se Deus permitir, se for da vontade de Deus, Ele haverá de nos livrar dessa fornalha. Mas, independente, se Ele não nos livrar, mesmo assim não dobraremos diante desta sua estátua. E aqueles homens, então, não colocaram como condição
para que Deus mantivesse a fidelidade deles, que Deus pudesse fulminar Nabucodonosor ali naquele momento, que eles pudessem ser resgatados ali daquele lugar com um exército de anjos. Não, eles disseram: seja feita a vontade de Deus, mas eu não me dobrarei perante essa estátua. Aquela foi a posição daqueles homens. A posição de não colocar Deus à prova, mas aceitar a vontade de Deus. Independentemente da vontade de Deus, eles estavam dispostos então a passar por tudo aquilo. E Nabucodonosor agora manda que eles fossem jogados na fornalha, mas pela vontade de Deus eles foram libertos. Na mesma época de Nabucodonosor, nós vemos que havia um profeta, o profeta Jeremias, que havia profetizado no tempo do rei Jeoaquim, do rei Zedequias, e havia anunciado que viria um reino que tomaria Judá, tomaria Jerusalém e levaria então em cativeiro para a Babilônia. Mas aqueles homens não deram ouvidos a Jeremias e Deus trouxe o julgamento sobre aquele povo. E aquele povo de Judá, e inclusive a sua capital Jerusalém, foram levados para o cativeiro. Dentre eles foi levado Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e outros que a Bíblia não nos relata o nome. Mas os príncipes de Israel foram levados para que pudessem compartilhar a cultura de Israel com aquele povo. E Jeremias, ele foi impedido ainda no tempo de Jeoaquim, ele foi impedido de ir ao templo, impedido de anunciar as suas profecias. E para isso ele comissionou um homem chamado Baruque, que era escrivão, para que ele pudesse ir e levar as mensagens, uma vez que Jeremias estava impedido. E mais tarde, já no governo de Zedequias, ele foi inclusive aprisionado. E durante o cerco de Jerusalém, Baruque se viu em grande angústia. E Baruque certamente se sentia privilegiado porque ele era um homem que tinha conhecimento da escrita, algo que era difícil naquela época, e ele estava escrevendo as profecias de Jeremias. E eram profecias que já haviam sido destruídas e foram necessários ser novamente escritas. Foram destruídas por Jeoaquim. E Baruque agora, durante esses dias em que ele passava falando sobre o reino de Deus, falando sobre as profecias de Deus, ele também teve que ver a grande destruição de Jerusalém. E ele participou do cerco. E durante este cerco, lá em Jeremias, no capítulo 45, versículos 2 a 5, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, dissestes: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra, e procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Ora, Baruque estava considerando que ele merecia a graça e a misericórdia de Deus. Que ele merecia não passar por aquele sofrimento, porque ele era um servo fiel. Ele era um servo dedicado a Deus.
Ele estava andando com Jeremias a todo tempo e servindo de porta-voz de Jeremias, servindo como escrivão de Jeremias. Ele era fiel a Deus. Agora, durante aquele grande sofrimento, será que ele estaria livre desse sofrimento? Não, ele estava participando. Então, Deus diz, olha, eu me levantei contra toda a terra. Eu estou fazendo juízo sobre toda a terra. Estou demolindo aquilo que edifiquei e arrancando o que plantei. Deus estava no seu juízo, fazendo com que todos ali pudessem ver o seu poder. Aquilo que ele levantou estava sendo abatido. E Deus então responde para Baruque, será que só você vai ficar livre disso? Não, você vai passar por isto também. Você vai sofrer também estas consequências daquilo que o seu povo está fazendo. Ele não teria o privilégio de ser colocado à parte, todo o povo castigado. E Deus diz então para ele, a sua vida será como um despojo. A sua vida será dada a você, então, como sendo aquilo que sobrou de uma guerra. Nós sabemos que vivemos em uma guerra espiritual. Cristo Jesus nos diz que o nosso mundo já está no maligno. Nos diz que Satanás é o senhor deste mundo. E nos ensina que os cristãos, os filhos de Deus, estão neste mundo, mas não pertencem a este mundo. Mas Deus se levanta em juízo a este mundo. Lá no capítulo 24 de Mateus e também no todo o livro de Apocalipse, nós vimos que Deus demonstra que haveria de mandar um juízo após a ressurreição de Cristo Jesus. Estamos durante um período de juízo. Estamos durante um período em que está a paciência de Deus está sendo exercida para que o povo possa se voltar para Ele, para que o povo possa olhar para a obra de Cristo Jesus. E nós vemos então no livro de Apocalipse a figura dos cavaleiros, dos selos que são abertos, das taças que são derramadas, tudo mostrando o juízo de Deus. E isto que passamos, as pestes, é apenas um dos itens que está descrito ali como juízo de Deus. Nós passamos por guerras, por terremotos, por furacões, passamos por diversas manifestações da natureza, mas também passamos pelas pestes, pelas pragas que foram mandadas para o meio do povo. Nós passamos por isto hoje. É o juízo de Deus que está sobre a terra. Será que nós haveríamos de tão somente assistir tudo isso que está passando e não ser afetado também por aquilo que Deus está mandando sobre a terra? Ele, no entanto, nos dá uma promessa de que a nossa vida seria nos dada por despojo para onde quer que fosse. Essa foi uma promessa a Baruque, mas ele também nos faz essa promessa nos dizendo que nós seríamos guardados por ele e pela fé que nós haveremos de passar por todas essas dificuldades. Mas pela fé, veja o que homens também enfrentaram. Depois ele dizer então de todos estes atos de vitória que esses homens enfrentaram, diz então, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas
e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Pela fé, esses homens passaram por dificuldades para poder testemunhar do nome do Senhor. Pela fé, Jeremias estava enfrentando prisão, estava enfrentando escassez. Nabucodonosor, depois que invadiu Jerusalém, deu a oportunidade para Jeremias de continuar em Jerusalém. Ele decidiu por ficar lá, foi raptado por outros judeus e levado para o Egito. E aquele homem sofreu, mas ele estava perseverante na sua fé, esperando pelo Senhor. Fazendo como Abacuque disse, olha, ainda que a figueira não deu seu fruto, ainda que a oliveira também não tenha o seu fruto, que falte o azeite, ainda que não tenha nenhum animal no curral, ainda que não tenha nada para o seu alimento, ele diz que haveria de permanecer fiel e esperar confiadamente no Senhor. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Não exercitando a fé, dizendo que o vírus está repreendido e que ele não vai nos alcançar. Mas exercitar a nossa fé, dizendo ainda que ele nos alcance, ainda que sejamos infectados, ainda que venhamos sofrer as consequências dessa devastação, perdendo o nosso emprego, faltando qualquer esperança quanto àquilo que nós planejamos, ainda que isto venha acontecer, nós permaneceremos firmes e fiéis no Senhor. Deus estava dizendo para Baruque, olha, eu estou arrancando aquilo que edifiquei, estou demolindo aquilo que edifiquei. E você procura grandezas para as suas vidas? Quantas pessoas estão lamentando porque não puderam fazer a viagem que estava planejando? Pessoas que estão lamentando porque não estão indo ao cinema, lamentando porque não está tendo mais o futebol, não está tendo mais os shows. Deus dizendo, olha, eu estou exercendo um juízo sobre a terra e você está querendo grandezas. Voltemos para o nosso Deus. Esse é tempo de nós voltarmos as nossas mentes para Deus e meditar sobre aquilo que temos vivido até os nossos dias e o que é verdadeiramente a vontade de Deus para as nossas vidas. Que não deixemos de meditar nestas palavras que o Senhor disse a Baruque. Estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei. E você quer grandezas? Apenas a sua vida será dada por despojo. Que Deus possa preservar a nossa vida. Que nós possamos manter a nossa fé no nosso Deus. E que Ele nos dê a bênção de passar pela tormenta, mas que virá amanhã. Ainda que dure o choro durante toda a noite, a alegria possa vir pela manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar esperança no nosso coração e que Ele nos guarde, nos livre e nos dê a nossa vida por despojo. Amém.